senhora. Muito obrigado pelo convite. Parabéns à CAP também por esta oportunidade de falarmos de energia. Cada vez mais, hoje temos muita dificuldade em conhecer muitas vezes a quantidade de regras e de coisas que vão mudando, o preço da energia, as tarifas, tudo isto. Uma coisa que nos habituámos foi a fazê-lo durante muitos anos com um preço fixo comprado à EDP e, portanto, pouco mais tínhamos do que essa capacidade de... Pronto, não tínhamos a tal literacia, energética. Isto, com a crise de 2022, também acordou-nos a muitos de nós para este problema da dependência dos preços a oscilarem tanto e que, em 22, deixou alguns agricultores em muito maus lençóis. Portanto, nós tivemos muita gente que foi apanhada de surpresa, eu também apanhei algumas dessas partes, e os preços subiram disparatadamente e tivemos aumentos de preço de 600%, e isso levou a nossa atividade a ficar completamente posta em causa. E, portanto, eu acho que temos que ter hoje um olhar para a energia como um grande ativo, tanto de compra como de venda, porque aquilo que falámos na primeira apresentação é aquilo que estamos a reparar, que o negócio hoje da energia não é só comprar, mas sim também vender, e é vender especialmente sem taxas e sem impostos. Hoje as tarifas de acesso à rede estão a variar muito, desde o negativo até o positivo, e, portanto, ninguém nos garante que é uma coisa previsível, que é o grande problema dos investidores e dos empresários, é que estamos a mudar constantemente a legislação e as regras, e faz com que nós não consigamos ter previsibilidade. E, portanto, tudo isto que eu vou aqui tentar falar no nosso caso é muito para não estar sujeito a este desconhecimento. E, portanto, a agricultura hoje não se compadece por preços desconhecidos. Já bem basta os preços de venda que não conseguimos controlar, se não conseguimos controlar os custos, e então o problema agrava-se. E, portanto, tudo praticamente o que estamos a fazer começou sempre num modelo de redução de riscos e controle do custo de produção, que não é mais do que a parte solar. E hoje fala-se muito que a energia está muito barata e, portanto, nada disso justifica, mas o grande problema é que nada nos garante que nós vamos ter energia a estes preços, ou nestas condições, ou com estas regras. Porque amanhã podemos ter outro preço, outra regra, outra taxa de acesso às redes ou outro imposto que vai nos passar a ter. E, portanto, a minha apresentação é um bocadinho nesse sentido. Nós somos uma empresa agrícola aqui na zona do Ribatejo e fazemos praticamente só milho de regadio e, portanto, o consumo de energia tem muito a ver com a rega, mas hoje já temos uma eletrificação da nossa economia bastante diversificada. O custo de eletricidade, como eu estava a dizer, é, na prática, hoje cerca de 10% no nosso caso, é o mínimo que pode acontecer numa conta de cultura. No milho, como noutras contas de cultura que tenham muita necessidade de rega. E no meu caso, que sou das zonas mais baratas de consumir eletricidade para regar, porque temos a água muito à superfície, ou de rios, ou de furos com águas muito superficiais. E, portanto, quem tem água a mais de 10, 15, 20 metros, todos estes valores vão aumentando. Portanto, estamos a falar sempre de 250, 300, 400, 500 euros de eletricidade por hectare e por ano. E é isto que é o negócio que vamos tentar resolver, a ver se conseguimos otimizá-lo sobre aquilo que há ao mercado, que no fundo é a oferta das tarifas que temos para comprar. Como eu estava a dizer, por exemplo, uma cobertura total com água a 10 metros já gasta o dobro com um pivô com a mesma água a 10 metros. Se eu tiver um pivô a regar com um furo a 10 metros, gasto 1500 kW por ano para regar 5, 6, 7 mil metros cúbicos. Mas se ela for uma cobertura total, no mesmo furo, ela já consome o dobro da energia. E se for uma cobertura total com um furo a 60 metros de nível dinâmico, já consumimos 3 vezes a quantidade de energia. Portanto, quando a gente compara os preços de energia aos consumos, tudo isto varia do contexto da exploração. Também hoje estamos só a pensar na rega, que gasta à volta dos 3 mil kW por ano, mas nós temos o equivalente à energia, se nós queremos ter uma empresa com equivalência energética neutra. Hoje a tração já nos custa, eu transformei 1 litro de gasóleo em 10 kW. Hoje uma tração que nós utilizamos para fazer 1 hectare de milho por ano já são cerca de 1700 kW. Portanto, eu preciso de um parque de 1,2 kW por hectare e nos fitofármacos são 1100 kW, ou seja, o secador, que é quem seca o cereal. Portanto, 1 hectare de milho este ano
pode custar, em termos energéticos, cerca de 7.500 kW. Ou seja, eu preciso de um parque solar para injetar na rede o equivalente à energia para ser neutro em energia. Não só neutro na rega, mas também. Portanto, isto tem um custo, para se ter uma ideia do que é que estamos a falar, de 5 kW pico. Vamos usar uma área na nossa radio de 0,25 da nossa área e temos um investimento de 5 mil euros. O que eu quero dizer com isto é que muitas vezes vejo investimentos hoje maciços em amêndoas, em olivais, que podem custar 20, 30, 40 mil euros e quem quiser fazer a sua autossuficiência pode fazê-lo por 5 mil euros no toda a operação. Ou seja, temos uma operação livre de energias renováveis, apesar de fazermos as equivalências enquanto não eletrificamos todo o processo. Nós começamos por fazer uma gestão muito eficiente da rega, porque a energia mais barata é aquela que não se utiliza. E, portanto, aqui o que interessa é não gastar energia, não é ter uma energia muito barata, porque se eu tiver uma energia muito barata, mas gastar muita energia e for ineficiente, aí não tenho grandes ganhos. Portanto, onde há ganho principal é na eficiência, portanto, é não utilizar a energia. Porque a fotovoltaica, basicamente, porque temos deslocados no terreno, temos sol que é grátis por enquanto, temos bons índices de radiação e temos uma produção realizada às horas de ponta. Portanto, grande parte das horas de ponta ainda hoje são consideradas durante o dia. Eu penso que isto vai mudar em breve, porque hoje já temos a hora mais barata é durante o dia, mas quem compra energia e tem horas de ponta, e mesmo as horas de redes, as pontas são durante o dia, que é quando nós estamos a produzir o solar. Portanto, isto não faz sentido, porque ainda é uma hora de ponta do modelo antigo, despachável das necessidades e não da produção. Portanto, para termos uma ideia do preço da energia nos últimos anos, eu vou pedir desculpa porque eu tenho as unidades nem são sempre iguais em todos os slides. Portanto, eu estou a falar aqui, quando se fala em cêntimos por kilowatt, estamos a falar entre os 5 e os 10 cêntimos, quer dizer que são 50 euros por megawatt ou 100 euros por megawatt ou 0,5 euros por kilowatt. Portanto, eu peço desculpa porque não uniformizei as tabelas, mas já vi que os meus interagricultores também não o fizeram e, portanto, admito que não só o agricultor não está assim tão deslocado da realidade. Portanto, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes somos enganados com o próprio sistema desta dificuldade em distinguir o que é o megawatt, o euro, o cêntimo, e, portanto, eu peço já desculpa, mas acho que é importante termos todos consciência que 5 cêntimos são 50 euros o megawatt, 10 cêntimos são 100 euros o megawatt. Portanto, por exemplo, aqui as tarifas vêm em euros por megawatt. E, portanto, as tarifas, o que estamos a ver, como eu estava a dizer, elas eram muito estáveis. Isto, portanto, é a tarifa em média tensão e a tarifa em baixa tensão, que é aquilo que nós usamos. A baixa tensão especial ainda está aqui pelo meio, porque alguns de nós também têm baixas tensões especiais, chamadas BTS. E, portanto, perceber que a energia tem vindo a mudar de preço, mas também as tarifas de acesso têm mudado muito de preço. E, portanto, a combinação é os dois. Estávamos aqui a ver a crise, portanto, chegámos a atingir médias anuais, reparem, isto é valores médios anuais. E nós, agricultores, regamos no verão, a energia é muito mais cara no verão que no inverno. Porque há menos, especialmente nos anos que chove, ela baixa muito o preço. E, portanto, aquilo que vimos, aqui 24 é o preço até junho, e, portanto, o que estamos aqui a ver é que em 22 tivemos estes 150 euros o megawatt, ou 15 cêntimos, mas depois tínhamos o chamado mecanismo ibérico, que transformou o mês de agosto, por exemplo, em 300 euros o megawatt, ou 30 cêntimos o kilowatt. E é aí que eu vejo o tal seguro de saúde, o seguro de vida para o agricultor, é estar preparado para quando vierem crises destas, que irão vir outra vez. Nada garante que nós tenhamos capacidade de fornecer preços baixos, como fizemos durante cerca de 20 anos. Nós tivemos o preço baixo durante 20 anos e as redes faziam o resto. Portanto, o governo, na prática, controlava as redes e acaba por justificar que o preço era homogéneo. Por isso é que nenhum de nós se preparou e se habituou a comprar energia, e estamos a comprar energia como comprávamos nos anos 80. E isto é dos poucos negócios que eu vi que não evoluíram nada e que se compra com as mesmas horas de ponta, com as mesmas horas, e estamos num mercado liberalizado, mas nada se passou. E isso é muito estranho em termos de economia real. Portanto, temos aqui uma intervenção de governos, muitas vezes, que querem mexer na economia, que muitas vezes distorcem o mercado, que foi o que aconteceu o ano passado. Estava previsto o preço de energia muito alto e, de repente, o governo atribui taxas de tarifas de acesso à rede negativas. E, portanto, para terem uma ideia, ano passado, agricultores que tinham preços fixos de compra tiveram a receber dinheiro por gastar energia. Portanto, isto foi tudo mal feito. Porquê? Porque não há uma noção do que é a realidade e, portanto, faz-se intervenções políticas que muitas vezes têm muita boa virtualidade em termos políticos, mas em termos económicos e de incentivos aos empresários fazerem investimentos, são todo o contrário que o mercado liberalizado precisa. E, portanto,
estamos a estar sujeitos também ainda a estes desencontros, muitas vezes, de quem regula esta parte das tarifas. E para termos uma ideia, reparem bem que a energia deste ano estava a 40 euros o megawatt, estamos em 24, e as tarifas de acesso já estão mais caras do que a própria energia. Portanto, as tarifas hoje são o problema número 1, já não é a energia. A energia é o mais barato do sistema, porque a energia é bastante barata, principalmente nas horas de sol, que cada vez mais os parques solares nacionais estão aí a aparecer, e os espanhóis, etc. Portanto, eu somei os dois valores e aquilo que encontro é, habitualmente, o preço antigo, até 2020, era à volta dos 100 euros o megawatt. Depois, em 21, já subiu. Portanto, a verde temos o preço da energia do mercado OMIE, indexado. E em 22 lá foi para 150 e às vezes tinha tarifas negativas, outras vezes tarifas positivas, e depois ainda temos aqui as taxas de gestão do operador, que a gente esquece muitas vezes, mas são 20 euros por megawatt. Já não falando dos acertos das redes, que também pagamos alguns impostos sobre isso. E, portanto, o conjunto anual médio, que não é o nosso tipo de consumo, o nosso consumo é sazonal e é muito feito no verão, tínhamos aqui valores da energia à volta dos 80 euros. Isto depois ainda tem os IVAs e mais alguns impostos, mas isto seria se eu comprasse energia ao ano, mas eu compro energia ao mês. E, portanto, vamos ver que estamos a trabalhar para muito mais alto do que 100 euros o megawatt, mesmo em situações de ótimos preços entre a tarifa e a própria energia. Portanto, os negócios que houveram no passado foi a microgeração, depois houve a mini-geração nos anos 2010, depois alguns off-grids, no fundo é desligado da rede, não tem muito interesse porque não é económico. Depois começámos com o autoconsumo em 2000 e cerca de 15, mas depois na prática ele só começou para aí no 2022. E agora temos em 2022 o autoconsumo com venda de excedentes. Foi o que tornou o autoconsumo interessante. E agora temos o autoconsumo coletivo, a partir agora de... Ainda não existe, como eu estou a tentar inscrever-me há 1 ano e meio e ainda não tenho nenhum autoconsumo coletivo, mas isso é uma questão que não vamos hoje debater, que isso tem a ver com a DGEG e com a E-Redes, e o caos está instalado e, portanto, tudo o que há é confusão e uma plataforma que foi substituir o papel que está num caos completo. E, portanto, vamos admitir que isso vai ser resolvido em breve, mas agora ainda não há autoconsumo para ninguém porque ninguém consegue se inscrever. Os 23 eu gostava de os conhecer porque não conheço nenhum. Portanto, esses de autoconsumos não interessam e o que interessa então é o autoconsumo com venda de excedentes. Para terem uma ideia, 1 kW, 2 kW pico, portanto, o que é o kW pico? São, por exemplo, um painel de 500 watts, faz 1 kW pico e os 4 fazem 2 kW pico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao meio-dia, quando o sol está numa boa direção, eles produzem 2 kW. E, portanto, quando a gente diz que tem um parque de 100 kW pico, não quer dizer que ele produza 100 kW, só produz 100 kW em condições ótimas e é isso que nós depois vamos fazer os cálculos. E, portanto, para 1 hectare de milho, com água não muito profunda, nós precisamos cerca de 1 kW para 1 hectare. Mas se for para uma água já para um pivô ou com alguma cobertura, já precisamos de 2 kW por hectare. Também só para ficar com uma ideia de grandeza daquilo que é necessário para fazer autossuficiência energética. Eu tenho aqui um caso que, no fundo, é um parque fotovoltaico, são valores reais. Tem um parque de 115 kW, com água a cerca de 5 RCAs, portanto, a necessidade de 5 kg de pressão no sistema. E, no fundo, o parque solar de 100 kW, de 115, e um pivô de 105 hectares. Portanto, estamos a falar de 1,2 kW por hectare. Portanto, muito boa eficiência, porque a água é do Rio Tejo e, portanto, estamos aqui a bombar diretamente para os pivôs. Portanto, no fundo, o que é que aconteceu ao longo de um ano? Eu começo a produzir em janeiro, estou a entregar à rede, e depois chego aqui aos meses do verão, é quando eu começo a consumir. Mas se eu vendesse totalmente a energia à rede, eu tinha esta produção. E agora vamos ver o consumo. Isto é um milho semeado cedo, começa aqui a regar em março, tem um grande aumento aqui em julho e agosto, em junho, que esta é a sementeira cedo, e portanto ela produziu, no fundo, 1.600 kW por kW pico hectare ano. E isso foi aquilo que eu gastei. Aqui o que eu gastei foi 1.600 kW. E portanto, com um pivô com esta eficiência, eu bastava 1 kW por hectare. O que é que aconteceu no sistema autoconsumo puro?
Portanto, que eu não vendia excedentes. Eu estava a oferecer à rede nos primeiros meses, depois aqui já anulava algumas coisas e chegava aqui a junho, já não tinha energia que chegasse porque aquilo que eu produzia era muito menos do que aquilo que eu consumia. E, portanto, tenho que comprar à rede, em grande parte dos modelos. E isto é um modelo mensal. Portanto, eu estou a somar tudo o que produzo mensalmente e tudo o que consumo mensalmente. E, na prática, o que vamos ver à frente é que isso não acontece assim, porque o sol é umas horas, a gente rega noutras horas e, portanto, temos que fazer o casamento da procura e da oferta. Portanto, é aquilo que eu consumo vezes aquilo que eu compro vai ser o negócio destes sistemas de autoconsumo. E, portanto, a venda de excedente, o que me permite é, a partir de janeiro, começar a vender. Estou a ganhar o meu milheiro, não é? Vou guardando, vou vendendo este dinheiro e depois aqui começo ainda a vender algum e a comprar, e aqui estou a comprar e já não vendo nada porque não me chega. E isto se fosse valores ao mês, que também vamos ver que não acontece. Eu chegava a dezembro e a conta era zero. Isto era perfeito se houvesse aqui um net metering mensal ou anual, como há na Finlândia, na Suécia, penso que em Inglaterra também já há, e esta é a nossa esperança de um autoconsumo que nos interessa aos agricultores. Mas isso estamos já a tentar, já há muitos anos, que ela fosse introduzida na agricultura, mas ainda não o conseguimos fazer. Tenho alguma esperança de ainda assistir ao net metering anual, principalmente se for aqui regionalmente. Portanto, estes projetos, no fundo, precisam de 2 kW, e agora vamos ver o que é o regime de autoconsumo com venda de excedentes. No fundo, eu cada vez que não estou a consumir, em janeiro ou em fevereiro, ou um dia que está a chover, eu estou sempre a injetar na rede. Mas quando preciso, estou a injetar, consome primeiro o meu painel e depois vai comprar o que falta. Portanto, eu tenho um painel de 100 kW, as minhas bombas são de 50 kW, passa-me a nuvem, o painel passa a produzir 20 kW, e eu vou buscar 30 kW à rede. O que é preciso? No fundo, é um contador bidirecional, a potência instalada, isto já foi tudo falado, mas temos aqui um investimento à volta de 1.600 a 2.000 euros o hectare, por esses dois. O que é que vamos fazer aos excedentes? Se houver comercializadores, agora já não há nestes últimos meses, porque a energia está muito barata, mas há comercializadores para preço fixo. Mas aquilo que eu defendo é que nós devemos vender os excedentes a 80% do OMIE, que é a maioria das empresas que estão a comprar, quando compravam a preço indexado, é o que faziam. Portanto, levam uma comissão de 20%. E depois eu devia comprar o que me falta ao valor indexado, mais as taxas, que é outra vez 20%. Portanto, na prática, eu cada vez que vendo e que compro, estou a pagar 40% do custo deste sistema. E isto é que é o grande desafio do autoconsumo, e aqui é que está o negócio. O negócio está em eu não vender. Quanto menos eu vender e menos eu comprar, portanto, quanto mais eu casar, mais rápido eu tenho paybacks do meu investimento. E, portanto, este retorno depende mesmo do preço de investimento, que é o preço do painel, dos juros, agora os juros estão caros, e da produtividade do parque. Mas principalmente do preço de acesso às redes. Como eu estava a dizer, a energia tende a ser mais barata, e também temos muito a importância do preço inicial, se ela for feita com apoios do, agora, PEPAC, do PRR, ou com o crédito fiscal. Nós temos créditos fiscais para fazer estes investimentos, que são interessantes também utilizá-los para fazer com que o preço inicial do investimento seja mais baixo. Aquilo que eu queria tentar que se percebesse é que, eu vou só tirar aqui o que não estou a ver, aquilo que estou a mostrar. Eu peço desculpa porque a apresentação há uma parte que me está a tapar o meu gráfico. Portanto, no fundo, como é que eu hoje calculo o preço do meu quilowatt produzido no meu parque solar? Quando eu compro um parque solar, eu tenho um preço de investimento e tenho um preço de manutenção. Portanto, o que eu calculei é que um parque durará 25 anos e tem uma manutenção e eu tenho que pagar juros, e agora pus uns juros, por exemplo, de 6% até conseguir amortizá-lo. E mesmo com estes custos, eu consigo ter uma fábrica de energia, que não é mais com o meu painel solar, é uma fábrica que eu tenho, que me disponibiliza a eletricidade a 6,8 cêntimos o quilowatt. Isto se eu não tiver nenhum apoio do PDR ou do PEPAC. Se eu tiver, por exemplo, 20% do PEPAC, já me disponibiliza durante 25 anos, tenho custos de manutenção, tenho juros, etc., mas já me disponibiliza 1 kW a 5 cêntimos. Portanto, aqui é que temos que começar por perceber bem o valor da minha fábrica de produção de quilowatts. Mas eu gostava que todos fizessem um exercício, que é dividir o preço de compra da vossa energia por quilowatts. Porque a gente diz, o OMIE ao meio-dia estava a zero. Mas eu não comprei só no OMIE a zero. Também comprei nas horas de ponta, potência tomada em horas de ponta. Portanto, aquilo que eu faço sempre é este exercício. Agarrar na fatura do mês de agosto ou no mês de julho,
e ela custa 1000 euros. E eu gastei 10.000 quilowatts. Portanto, o preço do meu kilowatt, tira o IVA, porque quem recupera o IVA não põe o IVA, e vai ver quanto é que se custa realmente o seu kilowatt. E é aqui é que está o negócio. Eu, por exemplo, tenho aqui o meu preço de compra nos meses de verão, 12 cêntimos, médio. E, portanto, quando eu tenho um parque solar, eu tenho aqui um negócio, que é eu vender a mim próprio, em vez de ser a 12 cêntimos, vendo a 6,8. Se eu o autoconsumir, eu deixo de comprar a 12 cêntimos. E é isso que eu tenho aqui, é aqui que me vai pagar o parque. Se eu fizer um parque que tenha 5, e se eu tiver um PEPAC de 30%, venho para preços de 4 cêntimos. Se eu tiver um crédito fiscal, venho para preços de 3 cêntimos. E o negócio está aqui. E é aqui que temos que entender que o negócio está aqui. Portanto, quanto menos eu comprar, quanto menos eu tiver pagar taxas de redes e mais impostos e taxinhas, é um negócio que vai melhorando. Pronto. Agora vamos fazer um exemplo real. Um real de autoconsumo individual, 100% de rega. Portanto, isto é um pivô de 40 hectares, vai regar só milho, portanto, não há nenhum consumo dentro do parque solar, está aqui, e ele injeta para dentro das bombas, portanto, tem 104 kW pico, tem o inversor de 72, isto tem a ver com a potência contratada. Eu não posso pôr mais inversor do que a minha potência contratada, mas posso pôr sobrepotência. Portanto, neste caso, eu tenho uma sobrepotência de 104 kW, portanto, eu nas horas máximas, eu atinjo o máximo que eu consigo é 72 kW, porque há sempre perdas na parte da transformação. Mas nós temos que comprar e temos que investir é neste valor. Este valor é que se paga, tanto por quilowatt, quando mandamos comprar estes parques. Portanto, o pivô é de 40 hectares e, portanto, está admitido que tem 2,5 kW pico por cada hectare. Lembra-se que eu tinha falado de 2 kW, já é confortável, 1,5 kW para bombagens do Tejo, etc. Portanto, eu estou com até um bocadinho sobredimensionado. Só para corrigir, ainda não há nenhuma sobredimensionamento em termos de quilowatts que a gente consoma, mas sim sempre, como eu disse, a potência contratada é que é o limite do meu parque. Portanto, ainda não há nada na legislação que diga que eu não posso vender totalmente a eletricidade toda, desde que eu tenha uma potência contratada que continue a comprar 15 minutos por ano aqueles quilowatts que depois me vai fazer a potência contratada do ano. Portanto, tenho uma bombagem de 52 kW e rega à volta de 6.500 metros cúbicos. E, portanto, aqui o que vamos ver o resultado é o que é que acontece em termos económicos e no ótimo, que é a maior otimização possível. Isto é um dia de agosto, que estamos a ver o pivô a arrancar às 8 horas da manhã, 8h30, e está a trabalhar 12 horas, 14 horas, isto depois depende da capacidade que o nosso pivô tenha de regar mais ou menos. E o que aconteceu? O parque começou a produzir, eu aqui ainda estou a comprar, eu compro alguma coisa, como isto é uma média tensão, eu tenho a hora de ponta aqui a meio do dia, entre as 2 e as 5. Portanto, aqui, para quem tem baixa tensão, tem que ter cuidado com isto. Por exemplo, na baixa tensão, eu só arranco os pivôs aqui cerca das 10, 10h30, que é quando já estou a atingir, em alguns casos, depois caso a caso. Porque esta energia aqui é muito cara, tem potência tomada em horas de ponta, mais a hora de ponta, mais a energia da rede se eu tiver indexado. Portanto, aqui estou a vender excedente e aqui voltei a comprar. Isto é uma situação ótima, mas muitas vezes a gente não consegue. E o que é que aconteceu neste caso? Vamos aqui ver, eu produzi 600 kW e consumi 500 e tal. Portanto, o que eu consumo quer dizer que eu consumi cerca de 77% daquilo que produzi. A nível do consumo, eu produzi e depois tive que exportar. Não, aqui é ao contrário. Aqui é o que eu meti na rede, portanto, eu injetei na rede 22% e comprei 10% à rede. Portanto, e é neste equilíbrio é que está o negócio. Quanto mais eu conseguir aumentar aquilo que eu autoconsumo, maior é o interesse do negócio. Mas, por exemplo, este foi um dia que estava muito vento e que nós preferimos fazer ao contrário. Está um vendaval durante o dia, estou a perder imensa água, então era preferível regar de noite, vender o excedente e tentar amortizar aquilo que eu comprei. E foi possível, mas neste caso eu já tive uma performance muito má. Portanto, eu só consegui consumir estes 20% da minha produção. E, portanto, na prática tive que ir à rede buscar 80%, que normalmente é um preço muito superior. Portanto, a nível do mês, isto é o caso real daquele pivô, ele teve um rendimento de 50 megawatts e comprou 47 megawatts, um consumo do pivô. O que é que aconteceu? Na prática só consumi diretamente em autoconsumo 37%. Portanto, meti 60% na rede,
Ainda falta aqui 2 meses, mas os cálculos estão aproximados, porque aqui é tudo para a rede. Portanto, isto ainda é pior do que esta apresentação. Isto foi quando começou o parque e não tenho os meses de janeiro e fevereiro. E, portanto, aquilo que eu consumi depois, tive que ir buscar à rede elétrica 45%. Portanto, quando a gente acha que tem um autoconsumo, mesmo que depois esteja muito bem adaptado, na prática a gente não consegue consumir muito mais do que 50%, 55%. Portanto, eu considero que este pivô teve uma ótima performance, mas eu só consegui casar procura e oferta, neste caso, que é dos mais otimizados que nós aqui temos. Temos outros melhores, um pouco melhor, mas temos outros bem piores. Só conseguimos casar 55%. Portanto, tivemos que ainda ir à rede comprar 45% e tivemos que vender para a rede a preços de saldo a 60%. Portanto, aqui é muito interessante o negócio. Portanto, mês a mês vamos vendo. Eu não vou agora falar muito nestes números, mas eu, como vou dar a apresentação, quem quiser estudar isto, estão aqui os números todos. E, mais uma vez, um quadro cheio de números. Não quero arreliar ninguém com isto, mas isto é importante, os números, porque é aqui que a gente tenta perceber como é que é o negócio. Portanto, o que é que aconteceu? Ao longo de um ano, eu aqui depois já pus cá os meses de janeiro e de fevereiro de 24 e transformei isto num ano. Este parque produziu 160 mil quilowatts, exportei 115, portanto 71% daquilo que eu produzia eu exportei. E depois importei cerca de 40 mil quilowatts. Dos que consumi, 87 mil quilowatts, eu tive que comprar à rede. E, portanto, tive uma percentagem de autoconsumo de 55%, como eu tinha dito há pouco. Portanto, reparem, eu, por exemplo, em autoconsumo no mês de janeiro tive 2%. Isto é para os descontos do PT. Mas cheguei ao mês de junho e 70% eu consegui casar. E aqui o melhor de todos foi julho, 73%. Mas em agosto já tive grande parte dos dias que já não reguei. E, portanto, aqui vamos começar a compreender que aqui é que interessa ver se eu consigo deslocar a minha produção para o tal autoconsumo coletivo. Tenho aqui muito excedente e que posso vir a rentabilizar. Em termos de contas, o que é que vimos aqui? Na prática é, eu produzi 100%, não é? Tive que exportar 71%. A quanto é que eu exportei? Este ano, média de 3 cêntimos. E aqui é que é o drama. Como a energia que nós exportamos é à hora do sol, é bastante barato. Mas tive que importar a outras horas e se eu puser aqui a média que comprei, porque isto varia muito, mas eu vou pôr que comprei a média de 12 cêntimos. Portanto, aquilo que eu tive que comprar, que foi 45% das minhas necessidades, eu tive que comprar muito mais caro que o que vendi. E, portanto, o meu consumo, se eu não tivesse parque, eu tinha gasto 10 mil euros. Se eu não tivesse parque, mais ou menos 10 mil euros. Como tenho agora o parque, já só tenho que comprar 4 mil euros e ainda vendi 3 mil euros. Portanto, o balanço foi muito positivo, neste caso, porque eu consegui uma poupança que só fui pagar 1.229, porque vendi 3 mil e comprei 4. E reparem que vendi a 13 e comprei a 12. Portanto, eu tive, neste caso, uma poupança de 88%. Muito interessante. Portanto, agora, se é interessante neste nível, vamos ver o que é que vai ser interessante se for um nível de autoconsumo coletivo. E aqui é que eu acho que há muitas oportunidades que nós vamos ter que começar a pensar nisto. Portanto, como já fomos explicados, o autoconsumo individual, eu tenho um CPE e tenho a minha UPAC, que no fundo é o meu parque solar. E tenho a RESP, que é onde a gente vende e compra a energia. Depois o parte comercial é feita à parte. O que é o autoconsumo coletivo no mesmo contribuinte? Portanto, eu tenho o mesmo contribuinte, mas eu tenho muitos CPEs, tenho aqui um pivô aqui, tenho um pivô ali, tenho a casa ali, tenho a casa mais do empregado, e, portanto, se for num raio de 2 km, se for em baixa tensão, se eu tiver média tensão na UPAC, mesmo que eu tenha que seria 4 km, se eu tiver uma CPE que seja baixa tensão, o que conta é sempre o mais baixo. Portanto, se for que eu quero levar energia para lá de excedente, se for BTE ou BTE, por baixa tensão, é os 2 km que conta. Quando há bocado estavam a dizer que deviam ser mais quilómetros, eu bastava mudar esta regra que já era bom. Ou seja, eu tenho aqui uma média tensão e podia injetar em baixa tensão também nos 4 km. Eu acho que temos todos que colaborar para que a CAP, em conjunto com os agricultores, peça que estes valores não sejam em quilómetros, mas sim em utilização dos CPEs vizinhos. Podem ser a 7 km, ou 4 km, ou 2 km, e se a rede não estiver saturada, acho que o conceito é o mesmo, porque não está ninguém a consumir nesta zona, não vamos saturar a rede. E, portanto, o conceito de não saturar a rede faz sentido, mas isto é para dentro de uma cidade, ou para dentro de um aldeamento, ou de uma fábrica, ou de um parque industrial. Aqui na agricultura, que somos só nós e os vizinhos e ninguém consome, o que interessa é pôr gente a consumir para tirar consumos da rede nacional.
E podemos também fazê-lo sempre para várias, sim, sempre, desde que esteja tudo a 2 km, ou se for duas médias tensões, ficam a 4 km, eu posso mandar a minha energia excedente e, por exemplo, temos aqui uma coisa muito importante que é a legislação, que muitas vezes não nos deixa colocar, em alguns CPEs, parques solares, ou porque está na zona Natura, ou está na zona de cheia, ou está na REN, e tudo isso está a acontecer casos que eu posso, por exemplo, ter aqui uma UPAC numa zona que tem uma boa produção, um bom consumo, uma boa potência contratada, mas consumo pouco, porque até este ano nem fiz grande regadio, mas tenho lá os escritórios, tenho lá as oficinas e tenho uma potência contratada bastante alta. E estou numa zona que até tem telhados, etc. E, portanto, eu faço aqui a minha UPAC e vou vender para as minhas CPEs, portanto, para os meus consumos que eu tenho, por exemplo, na REN, que eu tenho aqui a 2 km, mas às vezes é o bastante para estar. E, portanto, isto dá aqui muitas oportunidades. Portanto, mais uma razão que eu acho que a CAP, se, por exemplo, o produtor, o número de contribuinte, tiver numa zona que não é REN, que não é ZPE, que não é zona de proteção, não é parque natural, que lhe deixe fazer um aumento de potência nesta zona, mas para mandar para 2 km ou 4 km, que está nas zonas condicionadas. Porque se não me deixarem fazer o parque solar nessas zonas, eu fico limitado, porque também já levei com a ZPE em cima e ainda por cima não posso produzir a minha energia. Portanto, mais uma razão para termos politicamente uma ferramenta para exigir que nos seja dada a oportunidade de subir. Portanto, agora vamos ver que também o mesmo contribuinte pode ter em conjunto várias UPACs a funcionar em rede. E, portanto, não é já só uma UPAC e os outros são consumidores. E quando eu digo consumidores, são secadores de milho, habitações, frota automóvel, câmaras frigoríficas, tudo isto pode estar aqui nestes raios de 2 km. Mas eu, por exemplo, este não chega aqui, mas este que está mais próximo pode chegar aqui. Ou este, portanto, e portanto, nós podemos fazer uma malha entre aquelas AUPACs e vamos colocá-las estrategicamente para conseguirmos fazer a divisão. E em vez de estarmos a fazer um parque solar em cada CPE, e às vezes são parques pequeninos, vamos na nossa exploração, colocar as nossas UPACs, onde estrategicamente, com estes 2 ou 4 km, esperemos que sejam mais, eu possa distribuir a energia e o preço fica interno, que é muito importante para tirar as taxas e tirar todos aqueles descontos que nos fazem quando compramos e não vendemos. Pronto, continuamos a ter também várias UPACs e vários consumos numa malha que pode ser feita em rede. Onde é que está, como eu disse há bocado, o negócio? Vamos também fazer com que podíamos ter baterias, não era? Para não vender à rede, mas onde é que está a grande oportunidade? É transformar o solo agrícola em bateria. Hoje, comprar uma bateria para 100 kW custa uma fortuna que nunca mais é paga, não se consegue pagar. E, portanto, nem tecnicamente é possível e economicamente e ecologicamente não faz nenhum sentido. O que faz sentido é que nós carregamos, tenhamos aqui capacidade de perceber que há dias que a energia, quando compramos, é muito mais barata que outras. E, portanto, se eu, por exemplo, aqui neste dia tenho energia a 90 euros e amanhã vai estar a zero, eu só preciso regar, por exemplo, preciso regar hoje, mas a terra ainda aguenta um bocadinho. Eu não rego hoje a 90 euros o quilowatt, à 1 da tarde, e vou regar amanhã. Portanto, o que é que eu fiz? Eu armazenei a energia, eu estou a dizer ao contrário. Eu posso fazer ao contrário, quer dizer, a energia hoje está a zero, eu rego hoje porque só vou precisar de água amanhã, mas como a minha terra ainda não está na capacidade de campo, eu rego aqui a zero e amanhã não rego. É assim é que é o conceito. E, portanto, no fundo é fazer a minha bateria, eu não vendo o excedente, consumo ou uso a rega como consumidor dessa energia. Portanto, eu posso não precisar de regar, mas como amanhã eu não tenho energia que chegue e vou ter que comprar, e quando eu tiver isto tudo em distribuição, eu estou a produzir nos lados, eu tenho que digitalizar primeiro isto são softwares que vão fazer isto, tenho que saber muito bem a previsão dos preços e tenho que ajustar a rega ao preço da produção fotovoltaica. Portanto, aqui é que é o jogo, temos muito para trabalhar aqui nesta área. Eu espero não estar a complicar isto muito, mas é para dar a noção das oportunidades. Portanto, agora vamos ver o autoconsumo no mesmo contribuinte, mas em contribuintes diferentes. Portanto, isto é sempre lido ao contribuinte. Portanto, eu tenho o meu contribuinte, mas no meu grupo eu posso ter empresas do meu grupo que são de outro contribuinte. E, portanto, isto também dá para ter este acordo. E esta EGAC, que é a tal coisa de gestão disto, pode ser o produtor. Portanto, não é preciso pôr gente de fora, não é preciso pagar comissões a gente de fora, porque nós podemos sermos nós a EGAC. E por isso,
mesmo com contribuintes diferentes. Porque aqui o problema de vender aos vizinhos é os vizinhos não me pagarem. Este é o meu problema. Eu posso vir vender e oferecer, mas depois eu não tenho a ferramenta que a EDP tem, que é cortarmos a luz quando a gente deixa de pagar. E, portanto, isto é tudo muito interessante, mas temos que ter muito cuidado com as vendas entre nós. Portanto, aquilo que está aqui demonstrado é que, na prática, eu vou fazer com contribuintes diferentes, mas podem ser contribuintes do grupo e podem ser contribuintes de empresas parceiras, etc. E, no fim, posso ter também exatamente para os vizinhos. E os próprios vizinhos vendem-me também a mim. Portanto, aqui o que interessa é, se eu tiver vizinhos e do grupo, eu fazer isto nos dois sentidos. Portanto, eu próprio tenho o PAC, mas os meus vizinhos também podem vir a ter o PAC e ambos fazemos balanço e podemos fazer trocas. Por exemplo, o meu vizinho, se calhar, não me quer comprar, mas se calhar pode trocar comigo. Ele dá-me, em algumas horas que eu estou a consumir e não estou a produzir, ou não estou a produzir o suficiente, e nós o que podemos fazer é esta capacidade de fazermos balanço entre nós e até combinar quando é que um vai gastar, e ainda temos outra. Por exemplo, quando eu estou na minha UPAC e tenho um milho que semeia em março e tenho outro milho que semeia em maio, eu deixo de regar em agosto. Se eu tiver um milho que rega até mais tarde, eu vou aproveitar o meu excedente dentro da minha UPAC. Por isso, isto também tem imensas formas aqui de poupar, porque vamos fazer com que o consumo, e depois a seguir ponho o secador a trabalhar, lá estou eu a vender os excedentes para lá. Portanto, o que me interessa é as UPACs depois são canalizadas, por exemplo, para o secador de milho. Pronto, para não confundir mais, porque já passámos do tempo, as conclusões é que este é um negócio muito interessante, com as trocas de empresas do mesmo grupo e grupos vizinhos, de podermos renegociar isto tudo para não comprarmos nada nem vendermos nada. Portanto, o objetivo disto é tentar não vender nada à rede, porque quando vendemos à rede é muito barato e temos taxas, etc. E quando vendemos entre nós, ou oferecemos ou trocamos, pode ser um grande negócio, porque se repararam, se aquele negócio eu, comprando a 12, se tiver um parque a vender a 6, 7 ou 5, como o meu parque que me custou, eu tenho aqui um negócio interessante. Portanto, temos paybacks de 6, 7 anos, 8 anos, mas se eu tiver autoconsumo coletivo, eu posso ter paybacks ainda mais curtos. Se eu, por exemplo, em janeiro puder vender aqui ao continente, aqui da minha aldeia, ele se calhar compra a minha energia não a 3 cêntimos, mas ao preço que ela compra, que se calhar são também os 12 cêntimos ou os 15 cêntimos. E tudo isto é mais rápido se for possível fazendo trocas entre nós. Pronto, depois estou disponível para algumas perguntas se for preciso. Isto é um bocado complicado por causa dos números, mas é depois fácil perceber quando se começar a pensar nisto. Muito obrigado. Eu vou